pensando sobre a família como laboratório de transformação. Durante esse mês nós trabalhamos falando de família, é um lugar de discipulado e um lugar de transformação. E nós vamos pensar um pouco sobre a família sendo esse laboratório de transformação. Eu assisti um filme na minha infância que eu gostei muito, Querida, Encolhi as Crianças. É um filme de 1989, né? Outro dia, quando eu falei de um filme aqui, daí a pouco os pais passam para os filhos, né, para verem o que a gente assistia. E esse filme, ele contava, ou tem a história de um cientista, que ele tentando avançar ali em suas pesquisas, acidentalmente a bola de beisebol do vizinho, do garoto vizinho, bate na máquina, a máquina liga e, de repente, as crianças são encolhidas. Primeiramente os dois menores, depois chega o filho do vizinho, mais a filha dele, adolescentes, entram no quarto onde está ali aquele aparelho e eles também são ali, né, reduzidos a um tamanho minúsculo. E é muito engraçado que eles começam a ter agora a casa como obstáculo, o assoalho como obstáculo. O cachorro chega, é o primeiro que encontra eles, late, e eles ouvem um barulho ali ensurdecedor, mas ao falar com o cachorro para ficar quieto, ele ouve, né? Provando que os animais, os cachorros, têm uma super audição, né, Diego? Então, você encontra nesse filme assim as crianças ali enfrentando obstáculos intransponíveis, uma jornada cheia de desafios, mostrando um pouco sobre isso, a família sendo um laboratório, né? Ali realmente a família foi o cobaia. Depois vieram outros filmes, né? Estiquei o Bebê, né? Tiveram outros filmes assim nessa mesma área. Essa história, meus irmãos, nos lembra duas coisas. Primeiro, como que dentro da família algumas situações podem se tornar grandes obstáculos. Como que diante de algumas situações na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos ou até entre o casal, pode tornar-nos tão pequenos a ponto de nós olharmos para tudo que tem ao nosso redor e parece grande demais, parece imenso. Por outro lado, essa história também nos lembra que a família é o laboratório de transformação. Em qual sentido? A família é um laboratório de transformação, enquanto no filme as crianças são encolhidas, a família, por princípio de Deus e tarefa de Deus, foi dado à família o papel de promover o crescimento dos filhos até a idade da razão. Isso não foi dado à escola, nem à igreja, foi dado à família. Tornar os filhos capazes de saírem de casa e terem as plenas condições até a idade da razão. Só que muitas vezes nós separamos esse preceito achando que a área espiritual a família não forma, é a igreja. Assim como com o passar dos anos a gente foi separando a área educacional, dizendo é a escola. Só que a Bíblia, em momento nenhum, ela separa essas coisas. O cuidado espiritual com a nossa casa cabe primeiramente ao homem da casa e à sua mulher. E assim eles ensinam aos seus filhos. É muito interessante que isso envolve o crescimento espiritual. Não tem como você falar que a família tem a responsabilidade de ser o meio principal de Deus gerar transformação para todos do lar, sem lembrar que a família é responsável pelo crescimento espiritual dos seus membros. Esse é um fato que às vezes nós deixamos passar desapercebidos. Existem algumas estatísticas, algumas para mais, outras para menos, que dizem que a cada 10 jovens que saem das nossas igrejas e vão para as universidades, apenas 4 permanecem na fé. Os outros 6 se desviam. Vamos usar essa expressão. Só que a estatística, quem me passou essa semana, eu falei, olha, é pior. Na verdade, a cada 10... A realidade é ainda pior. A cada 10, 3 permanecem. 7
deixam a fé. Aí eu te pergunto, por que isso acontece? A ideia é que dos 16 aos 24 anos, esses jovens se afastam. Eu tenho que te dizer que o primeiro lugar que a gente precisa encontrar onde existiu um problema é no berço, é na casa, é no âmbito familiar. Às vezes a gente culpa a igreja por isso, dizendo, tem pouca coisa na igreja, pouca programação. Irmãos, um coração convertido não precisa de programação. Esses jovens, no fim das contas, eles se afastam porque nunca se converteram. Não tem outra razão. Só que esse processo de trabalho, ele começa dentro do lar, dentro de casa. O maior desejo que um pai e uma mãe deveria ter, sendo cristão, é que os seus filhos se convertam. É que eles se entreguem ao Senhor Jesus Cristo. É que eles vivam para o Senhor Jesus Cristo. Só que, por muitas vezes, nós percebemos em nós, pais crentes, frouxidão na área espiritual dos filhos, mas muita cobrança, muito incentivo, muito encorajamento, exagerado até nos estudos, nos esportes, em outras áreas, na vida profissional. E não tem como nós dizermos que isso não é um fato, está aqui exposto diante de nós. Nós nos esforçamos para pagar uma boa escola, mas às vezes tem algo que seu filho pode fazer aqui, na casa de Deus, um instrumento para tocar, você acha caro, você acha muito. Tem um encontro de jovens, um acampamento, você acha muito, mas a escola não. Perceba, nós invertemos os valores, e isso tem sido comum, cada vez mais. Cada vez mais. Alguns pais vão se perguntar assim, quando veem os filhos longe de Deus, onde foi que eu errei? Eu não sei, mas você pode ter errado também. Por favor, não ache que você não errou em nada, porque se você achar que não errou em nada, pode ser que já seja um erro. Talvez você tenha sua parcela de culpa, talvez a igreja tenha uma parcela de culpa, talvez a formação dele diante de Deus aqui, pelas várias classes, tenha uma parte de culpa, mas no fim das contas ele se afastou porque ele não é convertido. Grava isso no seu coração. Não existe uma pessoa que está com o coração completamente entregue ao Senhor Jesus Cristo que vá por esse caminho. Ele enfrenta qualquer universidade da vida. Você olha para a Bíblia e qual é a estatística? Tem 4 jovens lá na Babilônia. Pelo menos a Bíblia registrou só esses 4. Quantos que você acha que foram levados cativos? Centenas de jovens. Mas a Bíblia destaca 4 que estavam na pior universidade daquele tempo. Com tudo que era oferecido. Eles não se renderam. Só tem uma explicação. Eles já eram ou tinham o coração entregue ao Senhor Jesus Cristo. Não tem outro motivo. Eles eram de Deus, eles andavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus, tinham intimidade com Deus, e isso é visto, é nítido nas Escrituras. Então, quando nós pensamos sobre a família como esse laboratório de transformação, eu quero lembrar os pais que vocês são esses maravilhosos cientistas aí, que precisam ensinar, que precisam mostrar as Escrituras. E como que a Bíblia traz isso para nós? Aí eu gostaria de partir para 2 pontos. Primeiro, lembrando sobre a transformação dos nossos temperamentos. Se tem algo onde os pais precisam começar, é no temperamento dos filhos. E onde marido e mulher também precisa vigiar. Temperamento dos filhos. Existe um livro chamado Temperamentos Transformados. Quem escreveu ele foi Tim LaHaye. E quando ele escreve esse livro, ele fala sobre a influência que o nosso temperamento tem na dinâmica da família, no dia a dia da família. Existe ali uma influência muito grande dos temperamentos. Ele chega a dividir os temperamentos em 4 partes, você praticamente já conhece isso. Tem ali os pontos fortes, os pontos fracos e o tipo de temperamento. Eu acho que a minha casa tem todos os tipos e talvez até alguém com 2 desses tipos.
Então vamos lá. Primeiro, o sanguíneo. Quais que são os pontos fortes de alguém assim? Se você vai se encontrando ali, como diz o reverendo Jeremias, Deus te abençoe e cuide disso, né? O sanguíneo, ele é alguém alegre, comunicativo. Isso é um ponto forte. Você não joga isso fora. Então você tem que conhecer se o seu filho é esse sanguíneo. Mas o ponto fraco é ser indisciplinado e impulsivo. Então, observação. Talvez o marido é assim ou a esposa é assim. O colérico, tipicamente ele é um líder. Ele é alguém decidido. Alguém que sabe o que quer. Que coisa boa, né? Mas em compensação, ele pode ser uma pessoa autoritária e impaciente. Conhece alguém colérico? Eu conheço alguns. O melancólico é uma pessoa profunda, sensível, fácil de ter empatia. Coisa boa, né? Coisa boa. Mas o ponto fraco é que é pessimista e crítico demais. Por fim, você tem o fleumático. É uma pessoa geralmente, ponto forte, calmo, confiável. Você precisa entregar uma coisa nas mãos, pode entregar. Você precisa confiar ali, fazer uma confidência, pode confiar, mas em compensação é alguém apático e indeciso. A pessoa empacada, desculpe pela expressão, né, parece que não sai do lugar, demora a agir, demora a tomar posição, demora a partir assim para o próximo ponto. Então, quando a gente pensa sobre os relacionamentos ali, ou os temperamentos das pessoas, veja como a família, ela se torna um laboratório mesmo. Às vezes, em uma casa, você tem todos esses tipos. Uma casa com 4 pessoas, por vezes você vai encontrar todos esses tipos dentro de uma casa. Você pode até pensar que alguns ali podem ficar juntos. É difícil você encontrar um sanguíneo melancólico. É quase inexistente. Mas é possível encontrar um sanguíneo e colérico ao mesmo tempo. Ou alguém fleumático e melancólico ao mesmo tempo. Então veja bem, a família ela se torna esse laboratório. E é disso que nós queremos tratar nessa noite, pensando em Gálatas. Gálatas, onde você encontra o fruto do Espírito, que é algo que a família precisa trabalhar dentro de casa, no dia a dia, constantemente. Gálatas capítulo 5, vamos ler esse texto? Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 22. O apóstolo Paulo discorre aqui sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Ele faz uma separação muito clara, dizendo que as obras são da carne, mas o que é fruto, ele vem do Espírito. São coisas que só Deus dá. E o meu desafio para os irmãos nessa noite é que dentro de casa a gente consiga trabalhar o fruto do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada falando sobre o fruto do Espírito, o que nós mais esperamos é que a família, como laboratório de transformação, ela seja o primeiro ambiente onde o fruto do Espírito, ele age, ele acontece. Onde esses meios tão preciosos do fruto do Espírito, como amor, paciência, onde se espera que você mais use todas essas virtudes? É em casa. Começa no lar.
Dificilmente você, que não é paciente dentro de casa, será paciente fora de casa. Que não é amoroso em casa, ser amoroso fora de casa. Por quê? Porque nós precisamos começar sendo bênção dentro de casa. Se você não é bênção nesta igreja, dificilmente você vai ser bênção em outros lugares. Nós começamos pela família. E a família, ela é o ambiente ideal para o desenvolvimento e o crescimento em nós do Espírito e esse fruto do Espírito. Até mesmo os atritos familiares, muitas famílias têm atritos constantes, até mesmo os atritos familiares, eles são oportunidades providenciais para que você seja discipulado e discipule. Para que você possa trabalhar o fruto do Espírito. A palavra de Deus, ela nos aponta, então, 3 marcas de uma família, ou como que a família vai passar por essa transformação dos temperamentos. Tem gente que não lida bem com os próprios temperamentos. Alguns vão chegar a dizer assim, eu sempre fui assim, esse é meu jeito. Só que eu quero te lembrar que o Espírito Santo muda o nosso jeito. Ele mudou gente que era assim, muito para frente, como Pedro. Ele tinha um temperamento, talvez você consiga encontrar Pedro ali, no meio daquele temperamento, quando encontrou um colérico, que era Paulo, com um sanguíneo, que era Pedro, deu briga. Os dois bateram de frente. Então você olha para a Bíblia e Deus transformou muitas pessoas. E os seus temperamentos, o que faz nós pensarmos que você também pode ser transformado. Porque você diz que crê na palavra, então crendo na palavra, Deus pode te transformar. Então nós estamos pensando em primeiro lugar, a família é um espaço de formação espiritual. Como que você tem formado a vida espiritual lá na sua casa, dos seus filhos, da sua família? Ah, pastor, meus filhos já são vividos. Sim, mas ainda é tempo. Você ainda orienta eles sobre emprego, ainda orienta sobre dinheiro, ainda orienta sobre casamento, sobre sentimentos, sobre emoções. Por que você não pode continuar orientando na vida espiritual? Por que pode dar opinião só nas outras áreas e não nesta? Por que deixar isso? Não, isso é com Deus. Não, isso é com você também. É a nossa família. Então, quando nós pensamos na família como esse primeiro espaço de formação espiritual, a Bíblia nos mostra que essa formação espiritual começa em casa. Você vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que os pais é que devem falar da palavra de Deus ao levantar, sentado na mesa, andando pelo caminho, quando for deitar, é você. Olha que interessante, começa onde a formação espiritual? Dentro de casa. A Bíblia deixa isso claro para nós. Se você vai para Efésios 6:4, é o mesmo texto, dizendo, olha, é em casa. Começa com a família. Você olha para o apóstolo Paulo elogiando Timóteo. O que ele faz? Ele diz assim, olha, a fé que veio lá da sua mãe e da sua avó, que também há em ti. Quem foi que ensinou aquele jovem? Quem ensinou os primeiros passos da fé? A família. Esse é o primeiro espaço de formação espiritual. Muitas vezes os pais, eles vão dar um grande espaço para formar o filho em várias outras áreas e vai se esquecer da área mais importante. Quando nós lembramos dos temperamentos, veja bem, os temperamentos são naturais. Inclusive os temperamentos foram dados por Deus. Cada um deles, cada pessoa tem um jeitinho de ser. Sim, Deus fez isso. Só que se os nossos temperamentos eles não forem trabalhados, eles gerarão conflito, egoísmo, distanciamento. Não só da família, mas também de Deus. É típico de pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com o pai, principalmente moças, quando tem alguma dificuldade com o pai, de relacionamento, elas também terem dificuldade de se relacionar bem com Deus Pai. Porque é essa figura que ela tem na mente. Então, dentro de casa, nós somos a primeira referência
de autoridade, inclusive autoridade espiritual. O discipulado familiar, ele inclui, irmãos, ajudar uns aos outros a reconhecer as suas fraquezas. Você faz isso lá na sua casa? Você ajuda o outro a reconhecer as fraquezas? Para que Deus possa agir através da sua vida, para ajudar a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, a ter essa área da vida transformada. Para que ele possa desenvolver o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Você precisa fazer esse trabalho. Assim como no filme, o Querida, encolhia as crianças, muitas vezes situações tão pequenas, devido ao nosso temperamento, se tornam algo assim gigantesco. Porque o nosso temperamento não é controlado pelo Espírito Santo. Não tem esse domínio do Espírito Santo. Existem em nós, irmãos, fraquezas naturais que podem gerar esses conflitos, só que veja bem, sem Cristo, o temperamento sempre vai gerar conflito. Com Cristo, o temperamento é transformado. Esse temperamento, às vezes, aquela qualidade, aquele ponto forte, ele vai se tornando algo para te capacitar a ser uma pessoa melhor e agir de forma melhor. Olha o que diz João Calvino sobre temperamentos. Ele fala o seguinte, que o pecado original, ele pegou todas as inclinações humanas, inclusive os nossos temperamentos, e corrompeu tudo. Completamente. Mas então ele nos lembra, então ele diz assim, de que o Espírito Santo é que nos ajuda a controlar ou ajustar, ele usa essa expressão, ajustar os nossos impulsos naturais conforme a vontade de Deus. É usar toda essa potência, toda essa força, esse ponto forte para a glória de Deus. Agora veja, nós podemos passar a pensar no seguinte, então quer dizer que tudo que eu tenho no meu temperamento, e às vezes assim, está fugindo do controle, o ponto é o Espírito Santo controlar, certo, certíssimo. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, porque o Espírito Santo, ele transforma personalidades e relacionamentos. Ele transforma os temperamentos. E ele faz isso, só que isso começa lá na infância. Pastor, eu já não sou criança, tem jeito ainda? Claro! Você precisa dobrar o seu joelho e falar, Deus, me muda, me transforma, eu preciso mudar esse meu jeito. Eu preciso ser uma pessoa mais de conformidade com o jeito que o Senhor deseja, com a maneira que o Senhor quer. E essa é uma tarefa difícil. Quando nós olhamos para Gálatas 5, você vai encontrando as obras da carne e você vê que elas estão muito voltadas para os temperamentos descontrolados. Volte aí, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Pessoas que não têm o temperamento controlado pelo Espírito, facilmente eles entram por esse caminho. E isso acontece com crentes também. Porque as obras da carne também fazem parte da vida de muitas pessoas ainda, mesmo tendo o Espírito Santo sobre as suas vidas. Então, quando nós pensamos sobre o Espírito Santo transforma temperamentos, nós estamos dizendo que temperamentos são reais. Eles existem. Você tem o seu, eu tenho o meu. Alguns são de um jeito mais sanguíneo, outros são mais fleumáticos, e às vezes Deus junta as duas coisas numa mesma casa. Eu falava com alguns rapazes ali no futebol ontem, que Deus junta pessoas redondas com pessoas quadradas. É o que ele faz. É gente que gosta de sair com gente que não gosta de sair. É pessoa que gosta de ficar em casa com pessoa que gosta só de ficar fora de casa. Deus tem esse trabalho, e parece que Ele faz isso para dar uma ajustada em todo mundo.
Ele pega e o quadrado vai ficando menos quadrado com o passar do tempo. Ele junta pessoas que deixam as roupas jogadas com pessoas que deixam as roupas arrumadas. Já reparou? Ele junta pessoas assim. E às vezes toda mãe cuidadosa, a mulher que cuida dessas coisas ainda, toda mãe que vai lá, pega todas as roupas, passadinhas, dobra e coloca assim, ó, azul escuro com azul escuro, azul claro com azul claro, rosa com rosa, não sei o que e tudo. Passa uma semana, está tudo bagunçado. Por quê? Porque nós ficamos juntos com pessoas assim. Às vezes isso acontece na amizade. Um camarada que é estourado a qualquer ponto, tem do lado um amigo que é calmo, até demais. Tem aquele que está ali pronto para explodir, mas do lado tem alguém pronto para colocar panos quentes ali, para acalmar. E nós, irmãos, precisamos acreditar na realidade de Deus, de que o Espírito Santo, ele transforma relacionamentos. Então vamos lá. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre a família sendo esse laboratório, o primeiro passo da formação espiritual, nós estamos dizendo que a família, através dela, a maioria das conversões acontece. O segundo plano é nós nos rendermos ao Espírito Santo, ao governo de Cristo, porque a regeneração, ela não elimina a personalidade da pessoa. A regeneração, ela não transforma a personalidade da pessoa, mas o Espírito Santo é que vai ajustando isso na santificação. É na santificação que você vai sendo trabalhado por Deus e vai sendo lapidado por Deus para se tornar uma pessoa melhor. Então veja bem, os pais que estão aqui, você precisa compreender o temperamento dos seus filhos. Você precisa conhecê-los. E conhecê-los tão bem a ponto de orientá-los sobre suas fraquezas, sobre os seus pontos fortes, para que eles busquem equilíbrio nessas coisas. Marido e mulher precisam abrir o coração um para o outro para reconhecer as suas fraquezas. Às vezes nós conhecemos bem os pontos fortes, mas precisa abrir o coração, você precisa me ajudar a trabalhar isso, a conseguir ajustar, ore por mim, caminhe comigo, para que a relação dentro de casa possa melhorar. Esse discipulado que a família faz para o Espírito Santo, dia a dia transformando os nossos temperamentos, também envolve, irmãos, o autorreconhecimento. Eu preciso reconhecer minhas fraquezas. Você precisa reconhecer suas fraquezas. Você precisa entender que você precisa mudar. Não por você, talvez você está bem com esse jeito que você é. Mas ao redor, tem muita gente sendo atingida. Tem muita gente sofrendo, porque às vezes o nosso temperamento, ele atinge quem está ao redor. Não tem a ver só com a nossa vida. Então, quando nós pensamos sobre essa transformação, essa mudança, essa área de Deus nos transformando o temperamento, nós estamos falando, olha, você precisa abrir seu coração. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de temperamento você tem? Você já se descobriu nesse sentido? Conhece seus pontos fracos? Sabe quando não deve falar nada? Quando é melhor ficar calado? A família é o melhor ambiente para trabalhar isso. E o Espírito Santo agir na nossa vida e trabalhar na nossa vida. Quando nós pensamos então sobre a transformação desse temperamento, e quando nós falamos de transformação de temperamento, não se engane não, o fleumático e o melancólico precisa mudar também. Precisa parar de ser tão indeciso, de ser apático, precisa dar alguns passos a mais e conseguir se ajustar. Charles Spurgeon, ele ensinava na igreja dele, ele dizia que Deus usa a personalidade de cada um para a sua glória. Então não roube a personalidade de ninguém. Não fala que ele tem que mudar tudo. Eu conversava com um casal, especificamente com a mulher, um tempo atrás, e ela falava de algo que ela queria que o marido mudasse. Mas claramente é algo que incomodava ela ali, dentro de casa. E ela falou, ele tem que anular isso da vida dele, acabar com isso na vida dele. E então depois que ela abriu o coração, eu disse para ela assim, olha, ele não pode eliminar isso da vida dele.
Ela falou, por quê? Eu falei, olha, porque isso faz parte do temperamento dele. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo vai ajudá-lo a controlar isso. Segundo, você precisa desse jeito que ele tem aí para proteger sua casa. Aí ela parou para pensar sobre aquilo. E eu falei assim, olha para o mundo animal, não precisa olhar para os homens, não. Olha aí para o mundo animal, para o macho. O leão ruge, minha filha. O gorila, quando ele está bravo e quer proteger a família, ele faz barulho, bate no peito e parte para cima. O boi faz a mesma coisa. Eu falei, é todos os machos que estão agindo assim, você já reparou? Eu falei, então, o homem também tem isso e foi dado por Deus. Então, por favor, não anule seu marido. Não torne ele um homem medíocre. Ele precisa disso, só não está controlado. E olha, a família é o melhor lugar para você aprender sobre domínio próprio. A família é o melhor lugar para você trabalhar esses atritos. A questão aqui não é silenciar a força, a capacidade. A questão é saber quando usar a força. A questão, irmãos, não é fazer o leão parar de rugir, é fazer o leão rugir com sabedoria. Essa é a questão bíblica. O leão vai continuar rugindo e precisa rugir. Só que ele precisa usar o rugido com sabedoria, na hora certa, para a atividade certa, na direção certa, com o potencial certo. Quando você não tem as pessoas corretas nos seus devidos lugares, seja aqui na igreja ou qualquer outro lugar, você já viu como as coisas não funcionam? Mas quando você vai ajustando capacidade, temperamento, dom que Deus deu, e olha que o dom que Deus nos deu está muito próximo do temperamento que a gente tem, o dom que Deus te deu, e você vai ajustando tudo e colocando essa pessoa no lugar certo, tudo vai funcionando. Tudo vai funcionando. Lá na classe maternal, não adianta você colocar uma pessoa sanguínea e colérica. Não tem jeito, não precisa de uma pessoa assim lá. Não é o lugar dela. Essa pessoa assim, ela ali não. Mas ela lá nos pré-adolescentes já funciona melhor. Junto com os adolescentes funciona melhor. Mas se você coloca ela ali para tratar de criança, a criança começa a gritar, ela grita junto. É isso que vai acontecer. Porque às vezes nós não ajustamos as pessoas no lugar certo. Então se tem algo que Gálatas 5, quando traz o fruto do Espírito, está nos lembrando, é que é o Espírito Santo é que faz isso e traz isso para a nossa vida. O fruto é do Espírito. E olha, repare bem, está aqui em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, é dele. É Ele que nos dá, Ele que nos garante, você precisa ser cheio do Espírito. Isso nos leva à terceira marca. A terceira marca que faz com que o nosso temperamento seja transformado, é que Cristo Jesus, Ele é o modelo e a fonte da transformação, irmãos. Não existe outra fonte de transformação que não seja Jesus. O verso 24 de Gálatas 5 vai nos dizer, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você precisa deixar esse jeitão para trás. Por quê? Porque agora você está em Cristo. Só que você só consegue fazer isso andando com Cristo. No livro Em Busca de Deus, John Piper, ele vai chamar os temperamentos de fio emocional. Ele vai dizer que cada pessoa tem um fio emocional único. Cada um que está aqui tem um fio emocional único. Tem alguns fiozinhos que estão aqui agora, dentro da igreja, que eles não podem se esbarrar, senão o negócio fica complicado, entendeu? Cada um é um fio emocional único. Aí o que ele diz então? Mas todos fios emocionais únicos devem ser orientados e ajustados para viver para a glória de Deus. Todos. Devem ser bem afinados. Pense na nossa vida como as cordas de um instrumento, como o violão. Precisa cada um estar ali, bem ajustado, bem afinado para sair um bom som.
E nós só estamos afinados quando o Espírito Santo nos conduz. Se você for para uma reunião e 2 estão orientados pelo Espírito e o resto não está, meus irmãos, esquece. Se você for para um encontro, mesmo que seja para evangelização, se tem poucos alinhados nesse objetivo de glória a Deus, esquece. O trabalho não anda. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui para um evangelismo, junto com algumas irmãs, numa federação de SAF, lá na minha região, a região onde eu nasci, e nós entregávamos folhetos ali nas casas, nas ruas. E eu lembro que eu saí com a irmã, ela falou assim, eu pego o lado de lá, você pega o lado de cá da rua, aquela coisa toda. Só que eu passei 3 casas, o resto era lote vago. E ela indo de casa em casa, e eu, de forma bem tranquila, e eu acho que é normal, atravessei a rua para ir pegando uma casa, ela pegar a outra e tudo. Ela falou assim, aqui não. Eu falei, por quê? Aqui a senhora já foi? Ela, não, isso aí é para o meu relatório. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, toda casa que eu entregar, você coloca no seu relatório. Mas não me impede de fazer o que eu vim fazer, não. Tem gente que ele está assim fora mesmo. Ele vai para o encontro e o objetivo dele não é a glória de Deus. O objetivo dele é aumentar o relatório, o currículo, a experiência, mostrar alguma coisa. Ele não está com o objetivo de glorificar a Deus. Então isso vai acontecer também na igreja. Quem é o nosso modelo? Jesus. E Jesus sendo o nosso modelo, o que a Bíblia está nos dizendo? Não importa se uma pessoa é naturalmente extrovertida ou introspectiva, o mais importante de um crente é ele se entregar a Deus para que o Espírito Santo use esse fio emocional para glorificar a Deus. Quem é você? Deus quer te usar para glorificar a Ele. Com esse seu jeito, sim, mas Ele quer transformar o seu jeito. Você tem que se colocar nessa disposição. Jesus é o exemplo perfeito, porque com equilíbrio pleno das suas faculdades mentais, quando Jesus precisou ser viril, ele foi viril, quando ele precisou ser dócil, ele foi dócil, ele tinha pleno funcionamento do fruto do Espírito nele. E é esse o nosso objetivo, quando nós falamos que precisamos de um temperamento transformado. Nem toda hora você pode falar o que vem na sua cabeça, porque não é hora, não é o momento. Então você precisa orar e dizer, Espírito Santo, segura. Ou ora como Davi, sabe o que Davi dizia? Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios. Pensa bem o que ele está dizendo. Senhor, coloca um vigia na porta da minha boca, para que eu não fale o que não deve ser dito. Então, quando nós pensamos sobre isso, temperamentos, irmãos, eles são reais. Jesus também tinha. E ele também lidava com isso. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso modelo máximo. Charles Spurgeon, ele ensinava que Deus usa cada personalidade para a sua glória também. E ele vai chegar a dizer o seguinte, nenhum homem é inútil, até mesmo os temperamentos mais difíceis são instrumentos nas mãos do Senhor. Ninguém é descartável, é disso que ele está falando. Todas as pessoas, mesmo aqueles que têm temperamentos difíceis, deixa eu te lembrar, você é útil para Deus. Você não precisa ficar distante da comunhão. E a família é o melhor ambiente, irmãos, para desenvolver essas virtudes, esses detalhes de ir ajustando a nossa vida. É lá que se trabalha sobre egoísmo, essa convivência dos irmãos dentro de casa. Quem foi filho único, a convivência com os primos, com os agregados, o dividir as coisas, compartilhar. Então nós precisamos pensar nisso. Ninguém aqui é inútil, não tem pessoa inútil aqui, irmãos. Todos somos úteis, com os nossos temperamentos, e a nossa família precisa ser esse laboratório onde Deus molda o nosso caráter, aperfeiçoa o nosso temperamento,
transforma os nossos relacionamentos, tudo na dependência de Deus. Tudo na dependência de Deus. Tudo, tudo. De modo geral, nós não somos chamados, eu vou dizer assim, para aguentar a família. Nós somos chamados para discipular a família e ser discipulado por ela. É um ajustando o outro dentro de casa. Não se engane, até as pessoas mais miúdas da sua casa, como um bebezinho, ele dá uma ajustada na gente. Quem não tem ainda um bebezinho em casa, aí você vai ver como é que o filho dá uma regulada em você. Filho regula a gente assim, ó. Vai regulando, vai transformando. Ele é usado por Deus também, até o bebezinho. É usado por Deus para ir ajustando. Para encerrarmos, a família, irmãos, é mais do que um lugar de convivência. É mais do que um lugar que é conveniente para nós, como alguns podem pensar. A família é o espaço, vamos resumir assim, a família é o espaço divinamente instituído para formação espiritual e transformação pessoal. Eu vou repetir porque você precisa colocar isso no seu coração. A família é o espaço divinamente instituído para a formação espiritual e transformação pessoal. É a casa, a família. Você precisa viver mais de Deus dentro da sua casa. Você precisa, vou usar essa expressão, embora alguns não gostem, você precisa sentir mais Deus dentro da sua casa. O agir de Deus dentro da sua casa. A presença de Deus dentro da sua casa. Você precisa falar mais de Deus dentro da sua casa. Passar mais tempo de intimidade dentro da sua casa. Não reserve os momentos de intimidade com Deus só para o momento que está na igreja. Não pode ser assim. A sua casa precisa ser uma casa onde a adoração acontece, onde a oração acontece, onde leitura da Bíblia acontece, onde conhecimento de Deus acontece, onde vocês se assentam para conversar sobre as coisas de Deus. É mais do que reunir para assistir um bom filme, para assistir um desenho com as crianças, para conversar sobre aquilo que a gente mais gosta. É muito mais do que isso, a família precisa ser esse espaço. Então não perca a oportunidade lá dentro da sua casa, quando tiver oportunidade, ore. Reserve esse tempo, vamos orar aqui. Seu filho vai sair, ou vai para uma viagem, tudo. Ore com ele antes dele sair da sua casa, ore com ele antes da viagem. Chegou, ore agradecendo a Deus, mas chama mesmo assim para perto e ora. Agradeça a Deus, faz isso ser constante. Como nós podemos aplicar essa realidade para a nossa vida? Primeiro, conheça os temperamentos. Você conhece os temperamentos lá da sua casa? Depois você pode encontrar na internet aí uma série de testes. Você pode mandar todo mundo da casa no aplicativo preencher, que você vai descobrir o que cada um é. Para os filhos menores, os pais vão tentando ajustar isso aí. Mas cada membro da família, irmãos, ele tem um jeito próprio de reagir, de sentir e de agir. Então reconheça isso, existe diferença, irmão. E é natural. Segunda aplicação, submeta-se ao Espírito Santo de Deus. O nosso temperamento, ele não é desculpa para agir mal. Nosso temperamento não é desculpa para pecar. Nosso temperamento não pode ser usado como desculpa para dizer para as pessoas por que eu fiz isso e aquilo de forma pecaminosa. Muito pelo contrário, submeta-se ao Espírito Santo para que ele ajude você a controlar seus impulsos e fortalecer suas virtudes. Submeta-se a ele. Peça o Espírito Santo para te ajudar. O que você está precisando largar? Ora a Deus e pede o Espírito Santo para te ajudar. Ele ajuda, irmãos. Ele está aqui para nos ajudar. Terceiro, busque equilíbrio. Use os pontos fortes do seu temperamento para abençoar a sua família, para abençoar a igreja. Use suas qualidades que Deus deu para abençoar a sua igreja. Agora, por outro lado, trabalhe com humildade as fraquezas que você tem, porque as nossas fraquezas muitas vezes ferem as pessoas, machucam quem está ao redor. Quarto lugar, cultive a graça e a paciência de Cristo, irmãos.
Jesus caminhou com 12 homens que tinham cada um fio emocional mais difícil. Você olha para as características dos discípulos e você diz assim, meu Deus, que grupo que Jesus juntou com ele, né? Mas olha, não fica muito diferente de quem está aqui não. Dá para encaixar cada um de nós aqui na figura de um discípulo ali. Tem muito Pedro aqui, ó. Hashtag somos todos Pedro, né? É quase isso, tem muito Pedro espalhado aqui, né? Tem muito João espalhado, muito Mateus espalhado. Então veja bem, cultive paciência, graça. Lembre-se, Deus, Ele está moldando todos. Ele está moldando você e molda o outro, então pratique paciência, o perdão. Quando as diferenças provocarem atritos, pratique o perdão. Porque, via de regra, vai dar atrito na família, na igreja também. Nós tivemos um encontro aqui da Sinodal de Safes, e as mulheres, de modo geral, elas talvez mostram ainda mais esse fio emocional, de forma mais clara. Vocês tinham que ver onde eu estava no meio ali de uma situação onde uma dizia o prato tem que ser nessa ponta, o prato tem que ser na outra ponta, e uma falava, não, mas o prato tem que ser aqui, a outra falava, o prato tem que ser aqui. É porque quando eu vou no lugar, eu pego o prato aqui, a outra, mas eu pego o prato lá. No fim das contas, ficou prato nos dois lados. Porque às vezes não dá, irmãos, para você criar esse atrito. O fio emocional está ali, ó. Estava perto de dar um atrito, né? Perto. Uma queria o arranjo lá de cima, a outra queria o arranjo que estava aqui dentro. Não, eu quero aquele que está lá dentro. Aí a outra, não, tem que pegar o lá de cima. E o pastor no meio dessa confusão ali, né? Só observando. Aí quando falava, vou pegar o arranjo lá de dentro, eu falei, não pega não, que vai dar problema. Ah, comigo não dá não. Aí eu falei, então tá bom, se com você não dá, fica à vontade. É o fio emocional, irmãos. Cada pessoa tem seu jeito, então, por favor, paciência. Por fim, foque na glória de Deus. Irmãos, o objetivo não é que todo mundo seja igual. Deus nunca quis que todo mundo fosse igual. Senão não nos teria criado da forma que nós somos, irmãos. Deus não quer transformar todo mundo que é quadrado em redondo, não. Talvez o máximo um oval, né? Mas Ele não quer ele redondo. Deus não quer pegar toda pessoa que é redonda e transformar em quadrado, não. O objetivo não é esse. O objetivo principal, irmãos, é a glória de Deus. Como você pode ver o seu temperamento, por mais que ele não seja agradável para todo mundo, como que você pode ver esse temperamento seu transformado, glorificar a Deus? O caminho é trabalhar o fruto do Espírito, porque aqui no fruto do Espírito você encontra para todos os temperamentos. Tem gente que o temperamento já ama demais, outro já é alegre demais, o outro já é paciente demais, mas você precisa trabalhar isso na sua casa. Muito mais do que uma história para crianças. Trabalhar o casal, o fruto do Espírito. Trabalhar a família, o fruto do Espírito. Para que nós tenhamos os nossos temperamentos transformados. E qual é o objetivo? Para a glória de Deus. Exclusivamente para a glória de Deus. Vamos